Vamos lá, galera, chega de enrolar. O óbvio precisa ser dito. Enquanto você não vai colocar em prática, nada vai mudar na sua vida. Não adianta só reclamar, sonhar. Só ação que realmente gera transformação de verdade. E nesse vídeo eu vou te mostrar os pontos que fizeram uma diferença na minha vida e no dia que você vai começar a aplicar eles, vai dar início à sua jornada rumo à liberdade financeira. Então, vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber sobre dinheiro é que os dois extremos são péssimos para você. Deixa eu explicar. O dinheiro foi feito para te dar liberdade, conforto, segurança. Se ele não consegue fazer essas coisas, alguma coisa está errado. O interessante é que isso acontece para dois tipos de pessoas que são exatamente os extremos. Por um lado, as pessoas que estão mal abertas, aqueles que gastam tudo, que não pensam no dia da manhã, elas não conseguem nem ter liberdade, nem conforto e nem segurança. Mas o pior é que outro extremo acontece a mesma coisa. Pessoas mesquinhas que não gastam dinheiro com nada, que morrem de medo que o dinheiro vai faltar e por isso que não faz nada com ele, nem investe, nem viaja, nem aproveita. Eles também não conseguem nada dessas três coisas que o dinheiro precisa dar. Então, o que precisa fazer para mudar todo esse quadro? A primeira coisa, gasta menos do que você ganha. Bem, mas eu já ouvi isso 10 vezes, eu sei, mas você está aplicando isso ou continua falando que não ganha o suficiente ou tudo está muito caro hoje em dia? Não é quanto você ganha te enriquece, é quanto você guarda. Se você ganha 5 e gasta 5, se você ganha 10, gasta 10, se você ganha 20 e gasta 20, qual a diferença? Nenhum. No final do mês você está zerada, a corrida de ratos continua igual. Aliás, quanto mais você ganha, mais perigoso é essa corrida de rato. Porque se pessoas que ganham muito e de repente não ganham mais, elas têm muito mais coisas para perder. Se você não reter parte do que passa na sua mão, você é só intermediário dessa riqueza. O dinheiro entra, faz um pit stop na sua conta e sai para pagar aluguel, carro, parcela, iFood, cartões. E no fim do mês, nada sobra. Você só começa a enriquecer quando uma parte desse dinheiro fica com você, em forma de ativos, investimentos, negócios, patrimônios. E aqui um desafio simples. O objetivo é todo mundo chegar para guardar 30% do que você ganha. Você acha difícil? Então começa com 10% e aumenta aos poucos. Ah, mas bem, é impossível. Então imagina que amanhã imposto de renda do governo vai aumentar em 10% de tudo que você vai ganhar. No começo você vai chorar, você vai xingar, mas na verdade você vai se adaptar rapidinho. Por quê? Porque não tem outra opção. Então, se a gente consegue se adaptar para as forças externas que roubam nosso dinheiro, por que você não consegue fazer isso sozinho por você? Segunda regra, pague-se primeiro. Agora, pague-se primeiro quer dizer que quando você recebe seu salário, seus ganhos, você tira uma parte para você, mas também pague-se primeiro em você, investe no seu maior ativo. Quando ele fala quer dizer pagar em você, quer dizer muita gente pensa em só investir 10%, 20%, 30% em ativos. Mas a verdade é que essa regra vai muito além dos investimentos bancários. Ela fala sobre investir em você, no seu crescimento, na sua evolução. Você pode até guardar dinheiro todo mês, mas se você vai continuar estagnado no mesmo cargo, com a mesma cabeça, com a mesma filosofia, com a mesma mentalidade, ganhando mais, sem desenvolver novas habilidades, seu progresso financeiro ele vai travar. E o que sobra hoje, amanhã pode não ser suficiente para o básico. O seu maior ativo não é ações da bolsa, não é investimento. O seu maior ativo é o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, sua mentalidade. Por isso, você precisa investir o tempo todo. Você tem que reservar tempo e dinheiro para evoluir, para aprender, para se desenvolver. Se tornar cada vez mais valioso para o mercado. Por isso que as pessoas estudam cada vez mais. Só que estudar formal, pós-graduação, tudo isso é uma parte. Desenvolver as suas habilidades, aquilo que a gente chama soft skill, quer dizer liderança, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, todas essas coisas são tão importantes. Então não adianta só investir fora se você não investe também dentro de você. Então a pergunta é, você está hoje mais valioso, você tem mais conhecimento, mais desenvolvimento hoje do que você tinha 6 meses atrás? Se a resposta for não, então a hora para você investir mais tempo, mais dinheiro nisso. Porque quanto mais você evoluir, mais dinheiro você vai ganhar. Terceiro ponto, define suas prioridades. Você pode ter qualquer coisa, mas não pode ter tudo. Então, cada escolha que você faz na vida, ela tem um custo. Quando você entende isso, você começa a usar seu dinheiro e seu tempo como inteligência. Se você quer viajar, comer bem, morar bem, ter um estilo de vida, tudo bem. Só que você entende que você vai ter que abrir mão de outras coisas para atingir isso. Isso vale para energia, para atenção, para foco, para dinheiro. Você precisa entender, aprender a dizer não para alguma coisa que tem menos importante para ter outras coisas.
Tem pessoas que, infelizmente, eles gastam tudo que eles têm com coisas não importantes, com coisas que não vão levar eles para frente, e aí não sobra nem dinheiro, nem tempo para investir naquilo que realmente vai levar eles para frente. Você vai ter que sempre abrir mão de uma coisa para ter uma coisa maior. A pessoa que não está disposta a abrir mão das pequenas coisas, nunca tem tempo para ter coisas grandes. E se você quer exemplo pequeno, se você gasta, por exemplo, se a gente fala em dinheiro que é fácil medir, se você gasta o tempo todo com coisinhas pequenas que têm pouca importância, você nunca vai poder guardar para ter coisas grandes, para experiências grandes. Eu sempre conto a história que eu tenho muitos amigos meus, que eles ganham nem fração do que eu ganho, mas eles gastam o tempo todo com coisas insignificantes. iFood, restaurantes, tudo isso. Então eles gastam, eles acham que eles vivem bem, mas no final, toda vez eles reclamam que eles não têm dinheiro para coisas grandes, para viagens grandes. Sempre eles falam que eles sonham ir para Israel, mas nunca têm dinheiro para isso. Por quê? Porque gasta com pequenas coisas. Então lembra, sempre é prioridade abrir mão de uma coisa para ter uma coisa maior no futuro. Quarta coisa, sempre tem fundo de emergência. Você não pode viver sempre esperando que vai dar tudo certo, porque uma hora não vai. E especialmente não vai dar certo quando você não está preparado. Você precisa ter uma reserva de emergência. Esse dinheiro não é o mesmo dinheiro que você guarda para viajar, ou para trocar de carro, ou para aproveitar alguma promoção. Esse dinheiro serve para emergência. Tipo, ficou desempregado, doença da família, acidente de carro, quebrou o carro. Essas coisas, o fundo de emergência serve. Qual é o valor que eu preciso guardar? No mínimo, 6 meses de seu custo de vida pessoal. Se estamos falando de negócio autônomo, 3 a 6 meses das despesas de seu negócio se for empreendedor. Essa reserva não vai te deixar rico, mas ela vai te impedir de você endividar e se tornar pobre quando os imprevistos da vida vão chegar. E eles vão chegar. E um detalhe importante, o fundo de emergência não precisa ser de todo o seu padrão de vida. Ele pode ser menor, ele pode ser apenas das coisas mais essenciais que você não pode deixar de pagar todo mês, independente das circunstâncias. Por exemplo, aluguel, escola das crianças, conta de luz, essas coisas você vai ter que pagar independente das circunstâncias. Agora, viagem, restaurante, tudo isso, você não precisa incluir eles nesse cálculo do fundo de emergência. Quinta coisa, entender a diferença entre dívidas ruins e dívidas menos ruins. Então você tem que entender que tem dívidas ruins, são dívidas que sempre pobres fazem. E essa é exatamente a diferença entre ricos e pobres. Como que pobre usa crédito? Pobres endividam para poder consumir. Ricos, por outro lado, eles podem até endividar caso precisa, mas poder investir e crescer. Você pode endividar para comprar celular em 12 vezes, você pode endividar para comprar sua televisão, comprar roupas em 6 vezes. Quando você percebe, metade, às vezes, todo o seu salário está amarrado para pagar essas dívidas que você fez. Crédito, por si, ele não é vilão. Endividamento boa é o vilão. O dívida, ela só é boa quando você pode ter retorno maior do que a dívida que você fez. Nos seus negócios, nos seus investimentos, quando você investe em uma oportunidade. Jamais usa dívidas para poder ostentar. Por exemplo, investimento imobiliário pode alavancar o seu dinheiro, pode alavancar o seu patrimônio. Eu vou dar para você um exemplo. Em Israel, quando a taxa de juros são bem mais baixa do que aqui, eu gosto muito de fazer financiamento, realmente, imobiliários, para alavancar imóvel. Eu compro o imóvel, financio ele, dou uma entrada, financio ele, e 3 anos depois, 4 anos depois, vende como lucro. Como eu não investi, como eu usei o financiamento, eu usei alavancagem bancária, o dinheiro que eu coloquei, comparado ao dinheiro que eu fiz depois, dá um lucro super grande. Isso é uma dívida positiva, isso é uma dívida que ajuda você a ganhar dinheiro. Agora, quando você endivida para poder consumir além da sua conta, isso é um péssimo processo, mesmo que tenha a ilusão que você não paga juros. Agora, a mesma coisa eu vou dar para você um exemplo simples. Se você usa cartão de crédito, 2 tipos de dívidas que vale a pena fazer usando o cartão. Primeiro, capital de giro, se você é autônomo, se você precisa comprar produtos para fazer sua empresa continuar girando, essa dívida usando o cartão serve. Segunda coisa, investindo em conhecimentos, desenvolvimento, mentoria, essas coisas. Por quê? Porque é coisas que você precisa aprender hoje. Então você, entre aspas, endivida para poder aprender hoje, aprende, coloca em prática e tem retorno em cima dessa dívida que você fez. São as únicas 2 coisas. Consumir, jamais. Avaliar riscos versus retornos. Risco não é problema. O problema é que você não sabe o que você está fazendo. A pior decisão financeira é aquele feito por impulsos. Você não estuda, você pegou uma dica, você viu na internet, você viu no Instagram, um guru falou para vocês. Mas isso praticamente vira um jogo de apostas.
Uma das coisas mais importantes no mundo dos investimentos é saber por que você compra aquele ativo. Porque você precisa saber o que fazer quando ele vai contra a sua decisão. Se você compra uma ação, se você compra um Bitcoin, se você compra qualquer ativo, o que você faz quando ele começa a cair? Você fica chorando, ai, que besteira que eu fiz? Ou você entende que você agora tem a oportunidade de comprar o mesmo ativo mais baratos? Eu vou falar para vocês um estudo que eu fiz um vídeo, aliás, ele saiu quarta-feira, se você não viu. O Bitcoin, ele é um dos maiores geradores de riqueza. Estamos falando de ativos que têm valor de mais de 2 trilhões de dólares. E vocês acreditam que a cada 10 mil pessoas que já investiram em Bitcoin, apenas um ficou rico? A cada 10 mil pessoas que investiram nos Bitcoin ao longo dos últimos 20 anos, apenas um ficou rico com ele. Como pode ser? É porque esses 9.999 provavelmente nunca entenderam por que eles compraram esse ativo. E simplesmente. Então, eles caíram fora quando ele caiu, eles também caíram fora quando ele valorizou. Simplesmente isso, porque eles não entenderam o que eles faziam. E muitos deles, incrível que pareça, com ativo que só valorizou, conseguiram perder dinheiro. Quem quer realmente enriquecer, quer construir liberdade financeira, ele não foge do risco, porque risco faz parte, não existe retorno sem risco. Tem que saber medir, tem que saber gerenciar. Então, começam pequeno, testam, aprende, entendeu? E aí, depois você pode escalar. Assim que você protege seu patrimônio e construir realmente fortuna no futuro. Sétima coisa, isso é incrível, mas você sabe que tem pessoas que têm medo de dinheiro? Ah, imagina bem, tem. E às vezes até você, que acha, imagina bem, eu gosto de dinheiro. Não, muitas pessoas têm medo de ficar rico. Eles nem sabem disso, mas no fundo eles têm. Muitas vezes de crenças limitantes que vêm de casa, da religião, muitas vezes de ganhar dinheiro, ser julgado. Ai, porque agora você só está pensando em dinheiro, você só está trabalhando, você esquece da família, final de semana você trabalha. Todas essas coisas, elas muitas vezes são instaladas na nossa cabeça e sem perceber, elas afetam nosso trabalho, afetam nossa dedicação. Às vezes tem um projeto muito importante que você tem que trabalhar no final de semana para crescer, mas aí você fala, não vou poder porque aí vou ficar longe da família, vou começar a brigar com minha esposa, com minha mãe, tudo isso, então melhor não. E essas coisas simplesmente limitam você. Ah, bem, mas você quer dizer que o dinheiro é mais importante? Não. O dinheiro não é mais importante, o dinheiro é apenas ferramentas, mas você precisa controlar ele, senão ele controla você. Muitas vezes você ouviu, o dinheiro é sujo, os ricos porque eles exploram os pobres, todas essas balelas que as pessoas às vezes colocam isso. Mais vale ser feliz do que ter dinheiro e assim vai. Tá tudo errado, tudo errado. Então se vocês estão instalados em vocês, esse drive de pobreza, essas ideias, essas crenças limitantes, você vai ter muita dificuldade para crescer. Então você tem que trabalhar em cima disso para realmente prosperar na vida. E uma coisa que eu sempre falo, o dinheiro nunca mudou ninguém. O dinheiro apenas amplifica o que você já é. Simplesmente isso assim. Se você é uma pessoa generosa, se é uma pessoa que ajuda a ajudar, o dinheiro você vai poder ajudar muito mais pessoas. Se você é uma pessoa mesquina, uma pessoa do mal, com o dinheiro você vai fazer muito pior. Mas não o dinheiro que mudou. É apenas amplificou. Oitava coisa, cuidado muito com a inflação de estilo de vida. Que é isso? Bem, inflação. Quanto mais você ganha, mais você gasta, mais coisas você tem. E aí no final da conta você sempre está sem nada. Você não tinha nada quando você ganhava 2, depois você ganhava 5, está sem nada, 10 sem nada, 20 sem nada. Eu conheço pessoas que ganham 50 mil por mês e não tem nada. Só tem dívida, só tem problema, só tem padrão de vida elevado e eles gastam e no final do mês eles sempre estão no mesmo ponto que eles iniciaram, está no zero. A vida, ela parece quando você está aumentando o seu padrão de vida, quando está inflacionando ele, parece que você está melhorando, mas às vezes uma pessoa que ganha 20 mil, ele tem as mesmas preocupações de sobrevivência de uma pessoa que ganha 3. Não mudou nada, por quê? Porque do mesmo jeito, o padrão de vida ele cada vez mais elevados, então as preocupações dele são os mesmos. Ele está do mesmo jeito preocupado com boletos, com supermercado, com a escola das crianças, a única coisa que são proporções maiores. Mas a preocupação é a mesma, então você ganhando mais, inflacionando o seu padrão de vida não te dá nada, além de mais preocupações, só isso. Então quando você aumenta sua renda, seus ganhos, você tem que perguntar como esse aumento pode me fazer mais livre, pode fazer poder investir mais, poder ter mais liberdade, poder prosperar mais, e não como eu posso gastar mais para aumentar mais a meu padrão de vida. Nona coisa, presta bem atenção no seu ambiente, e outra palavra de ambiente ao longo do tempo chama network. Isso vai definir o seu futuro. Você precisa entender que as pessoas que te cercam, as pessoas que crescem com você, as pessoas na sua casa, as suas amizades,
Eles definem você. Se você está andando com as pessoas erradas, essas pessoas vão puxar você para baixo. Pessoas que falam de crise, dos problemas, das dívidas, de tudo isso, isso vai puxar você para baixo. E mesmo que você vai fazer as coisas certas, você vai começar a crescer, começar a ter resultado, começar a ter dinheiro, você vai estar, às vezes, com vergonha para compartilhar. E às vezes, quando você vai ver a situação deles, você vai falar, meu Deus, será que eu precisava de dar um pouquinho para eles, que não é justo, que eu tenho tanto? E é péssimo esse pensamento na cabeça. Então, escolha ambiente e precisa entender uma coisa. O ambiente, ela é uma coisa dinâmica. Ela tem que ser uma coisa dinâmica. O que isso quer dizer, Ben? Não quer dizer que a pessoa que você nasceu com eles, que você cresceu com eles, que você passou a escola com eles, que você brincou no bairro com eles, são as mesmas pessoas que vão te acompanhar a vida toda. Não. Às vezes, você vai ter que trocar, substituir, afastar, acrescentar alguns. É a vida assim. Ah, mas parece que eu estou pensando só em mim. Sim, você tem que pensar em você. E esse também permite para essas pessoas continuar andando como as pessoas que estão no mesmo ambiente deles, mas permite para você espaço para crescer, espaço para colocar pessoas novas. Porque se você sempre é cercado das mesmas pessoas, pessoas novas, mais interessantes, que pode levar você para frente, eles não vão querer te associar. Por quê? Porque eles veem o meio que você anda e eles vão falar, esse cara não é muito sério, esse cara não quero associar ele. Mas no momento que você afasta, você está aberto para novas oportunidades. E network é a mesma coisa. Network é uma coisa que a gente usa no mundo empresarial, escolher lugares e ambientes e mesas onde tem pessoas prósperos que falam das mesmas coisas que você, das mesmas coisas que você quer. Investimento, negócios, propósito. E se você fica perto deles, você pode evoluir junto com eles. 10ª coisa, encontra seu porquê, encontra seu propósito. Por que você acorda todo dia? Se a resposta é para trabalhar, para pagar contas, para pagar boletos, isso é complicado. Por quê? Porque quem vive no automático, só trabalha, reclama, dorme, repite isso por ano. Porque muitas vezes a pessoa nunca parou de definir um propósito. Sucesso sem propósito tem uma frase muito bonita que é como subir a escada e perceber que ela estava encostada na parede errada. Entendeu? Você tem que descobrir o que te move, o que te dá energia, o que te dá direção. Sim, as pessoas que estão desanimados falam que eles não estão se sentindo motivados. Só que eles não entendem que motivação significa ter motivo forte e ação forte. Então, se você não tem motivo, obviamente que você vai estar desanimado, entendeu? Não tem ação que cura a falta de motivação. Então, você tem que escolher o que tira você da cama. Descobre o que é seu legado, o que você faz bem para as pessoas, para a humanidade, o que faz seus olhos brilhar. E todo mundo tem alguma coisa. Enriquecer é sobre comportamento, não sobre ganhos. É sobre consciência financeira, é visão de longo prazo, coragem para agir. Então, da próxima vez que alguém te dizer gasta menos do que você ganha, não vira os olhos e fala, ai, já ouvi isso 10 vezes. Olha para dentro, porque talvez óbvio seja exatamente o que está faltando agora na sua vida. Espero muito que você pegou esses pontos. Não adianta gostar desse vídeo se você não vai começar a colocar esses pontos agora. Quero que você escreva aqui nos comentários, dos 10 pontos, qual é o ponto que você vai começar a colocar hoje na sua vida que vai fazer toda a diferença. Se gostou, obviamente curte, compartilha com outras pessoas e se não está inscrito no meu canal, se inscreve e até o próximo. Beijo no coração.